Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do ano de 2024 aqui do meu canal, hein? Aliás, primeiro vídeo do ano de 2024, mas esse é um daqueles vídeos do meu canal que vão ficar aí atemporais. Porque o que eu vou compartilhar com você são 7 passos que eu tenho ensinado aos meus players no meu atendimento de coaching, tenho compartilhado com os meus alunos aí pelo mundo afora e principalmente tenho aplicado na minha vida e que mudaram completamente a minha vida. Eu quero te convidar a olhar para isso com muito carinho. O primeiro e o segundo passo são passos que pouca gente tem falado. Pouquíssimas pessoas têm observado isso. E o passo número 6 é um assunto um pouquinho polêmico, mas quando eu explicar para você ali com um pouquinho mais de calma, você vai entender que é quando eu falo sobre agressividade. Então, você que já é aqui um conhecedor da minha pessoa e do meu canal, eu já te convido a deixar o seu like aí na confiança, porque você sabe que vem coisa boa aqui para você que é um líder. Agora, esse vídeo não é só para quem ocupa uma posição de liderança. Esse vídeo é para todo mundo. Todo mundo que tem uma carreira profissional e quer de fato começar a ter sucesso na vida e na carreira já a partir de agora. Então, se você ainda não me conhece, não precisa dar like nenhum, apenas fique concentrado aqui na nossa conversa de hoje e se eu disser algo aqui que de fato impactou positivamente a sua vida, você por favor deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que esse vídeo vai ajudar muito, eu tenho certeza disso. Então, feliz 2024 para você, feliz ano novo e vamos começar a nossa conversa de hoje, os 7 passos aqui que vão fazer você ter sucesso. Primeiro passo, aprimore a sua perceptividade. Atenção a essa palavra para 2024, hein, líder? Vocês vão ver essa palavra começar a ser cada vez mais usada, principalmente aqui no meu canal, quando eu começo a falar algumas palavras, você começa a perceber que outros players do YouTube começam a falar isso também, tá? Isso é bom, porque aquilo que funciona eu quero mesmo que todo mundo compartilhe. Então você vai ouvir falar bastante essa palavra em 2024, que é a palavra perceptividade. O que é perceptividade? É você começar a ficar atento ao seu próprio diálogo interno. Se você não prestar atenção às coisas que você fala para você mesmo, você não vai conseguir pegar os seus padrões. Todos nós, profissionais, principalmente na posição de liderança, nós temos alguns padrões, nós temos algumas reações que são automáticas. O problema é que a maioria dessas reações podem ser reações sabotadoras. Por exemplo, imagina que você está lendo um livro ou você está fazendo uma tarefa importante e quando se passaram 25 minutos, você começa a ter uma vontade absurda de fazer outra coisa. Mas acontece que você havia bloqueado 40 minutos para fazer aquela ação. Então, por que aos 25 minutos você está completamente tentado a parar de fazer aquilo para fazer outra coisa? Você já parou para pensar nisso? É porque um diálogo aconteceu na sua cabeça, começou a querer tirar você daquela tarefa que você está fazendo. Por exemplo, você pode ter começado a lembrar de uma ligação importante, pode ter começado a lembrar de um relatório que você ficou de enviar e não enviou, pode começar a lembrar de um feedback que você ficou de dar a uma pessoa que te chamou no WhatsApp e você não deu. Aquilo começa a tirar você do momento presente. Quando você está trabalhando a sua perceptividade, eu vou colocar aqui na tela para você daqui a pouquinho algumas imagens que vão ilustrar esse conceito para você, tá? Mas quando você começa a exercitar a sua perceptividade, você consegue pegar esses padrões antes deles tirarem você do foco. Então você começa a vencer os padrões de autossabotagem, a vencer as distrações. Por exemplo, quando você bate aquela vontade de comer doce, você está fazendo uma tarefa importante, cansativa, daqui a pouco vê uma voz, fala, olha, vai lá, come um doce, você precisa de mais glicose no sangue para melhorar o seu humor, né? Ou seja, todos os padrões de fuga que nós temos para não fazer aquilo que realmente importa e ficar fazendo coisas secundárias, vem de um diálogo interno. Se você estiver perceptivo do jeito que eu vou te mostrar agora, você certamente começa a vencer esse padrão antes de ele ativar o seu comportamento. Você pega o diálogo, a
apenas etiqueta, opa, isso aqui é um pensamento, não sou eu pensando isso, a minha mente pensando isso, e você não é a sua mente, tá? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Vamos para a tabela aqui que eu separei para você, eu vou pedir para o meu editor, para ele colocar aí na tela para você. Então você está vendo aí a parte de cima concentrado, a parte de baixo distraído, a parte do lado esquerdo piloto automático, do lado direito perceptivo, ok? Quando você está ali do lado esquerdo inferior, se você está ali no piloto automático e distraído, o seu estado é de desatenção, você está desatento. Então ali é aquele momento em que você está simplesmente fora do ar, né? A sua cabeça está pensando várias coisas e você não está prestando atenção em nada. Literalmente são os momentos de perda de tempo, tá? É quando você está falando com uma pessoa ou quando você está observando uma pessoa e ela está parada, olhando para o nada, né? Ela está com os olhos fixos em alguma coisa, mas você sabe que ela não está ali, ela está em outro lugar, né? Então esse é o estado de desatenção. Quando você está ali do lado esquerdo superior, a coisa está um pouquinho melhor, porque você está indo em piloto automático, mas você está concentrado, você está em fluxo, é o que os especialistas chamam de em fluxo. O que quer dizer isso? Quando você está fazendo uma tarefa ali que não exige criatividade, você está conseguindo fazer aquilo no piloto automático. Por exemplo, se você está dirigindo o seu veículo, você sabe que você está ali concentrado na direção, mas você consegue fazer outras coisas, né? Você consegue conversar com quem está do seu lado, então você vira uma rua, vira outra rua, para no sinal, você diminui na lombada, você presta atenção na esquina e mesmo assim você está conseguindo fazer outras coisas. Por quê? Porque você está fazendo aquilo em piloto automático. Então esse é o estado de fluxo, é o estado de flow. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Às vezes eu estou dirigindo, eu chego no lugar e penso, caraca, como é que eu cheguei aqui, né? Eu fui conversando com a pessoa que estava do meu lado e nem vi o tempo passar. Tá? Então esse é o estado de fluxo. Agora, quando você está ali do lado direito, você está perceptivo e você está distraído, você está em estado de criatividade. Como assim? Olha, você está relaxado, mas você está prestando atenção nos seus pensamentos. Exemplo, se você está ali tomando banho, você está distraído, isso acontece muito comigo, mas você começa a ter ideias, né? Então esse é o estado criativo. Você está percebendo as coisas que você está pensando sem nenhum julgamento daqueles pensamentos. É aí que surgem as ideias. Mas esse estado não é ideal. O estado de criatividade, nesse sentido, não é ideal. Por quê? Porque nesse estado você ainda tem boas ideias, mas você deixa elas embora. Você esquece aquilo. É muito comum a pessoa ter uma ideia, poxa vida, mas que ideia! Aí depois ela se enxuga, ela troca, ela vai fazer outra coisa, depois ela pensa, caraca, eu tive uma excelente ideia para falar na minha palestra durante o banho, mas já esqueci. Então esse é o estado de criatividade. Então qual que é o estado ideal para um líder ter sucesso em 2024? É quando você está perceptivo e concentrado, ou seja, você está atento. O estado de atenção é o que te permite, você está dando feedback para o seu liderado, e o seu liderado falando ali com você, você consegue ter as respostas prontas. As respostas estão na ponta da língua, você consegue ter argumentos, você consegue considerar todos os fatos e, acima de tudo, você consegue reconhecer os seus padrões de autossabotagem. Por exemplo, se você tem um padrão de quando a conversa com a pessoa fica difícil e você deixa aquela conversa para depois, ou você deixa de aprofundar aquele assunto que deve ser resolvido porque ele começou a incomodar a outra pessoa, se você está atento, você percebe que isso é um padrão e você consegue vencer aquele padrão antes de reagir daquela forma. Então essa palavra perceptividade, que é uma palavra que eu quero que você preste muita atenção esse ano, como é que se desenvolve isso? Né? Como é que se desenvolve isso? Eu vou propor aqui um exercício de um livro que eu gostei muito e recomendo para todos vocês, que é o livro A Mente do Líder Extraordinário. A Mente do Líder Extraordinário. Tá? Então lá tem um exercício que eles propõem o seguinte, você vai passar um minuto, você vai pegar o seu timer, o seu relógio, e vai colocar um timer ali de 10 minutos. Contagem regressiva. Esses 10 minutos, você vai deixar um minuto para você ficar
apenas concentrado na sua respiração. Então, você vai fazer esse exercício, vai ficar uma posição relaxada, você pode fechar os seus olhos e você vai começar a ficar atento só à sua respiração. Você não vai interagir com a sua respiração, você não vai deixar mais profunda, menos profunda, mais rápida, mais rítmica, não é nada disso. Você vai apenas observar, vai desenvolver o hábito de observar. E depois que você começou a observar a sua respiração, você começa a perceber que a sua mente começou a ficar balanceada. Aí os próximos 9 minutos você vai fazer o seguinte exercício. Você vai fechar os olhos, vai começar a perceber os pensamentos que estão vindo na sua cabeça, os que começam a surgir. Você não vai interagir com eles, você vai apenas percebê-los. Olha o que eu acabei de pensar aqui. Quando você começar a perceber os seus pensamentos, você vai começar a desenvolver essa competência de perceptividade. Você vai começar a entender a sua mente. Isso é autoconhecimento. Então, vários exercícios, por exemplo, de atenção plena, como a meditação, ou o próprio ato de você ficar 1 minuto observando a sua respiração, isso é exercício de atenção plena. Pessoas atentas não perdem grandes oportunidades. Então, essa é a primeira competência que eu te convido a prestar atenção. Isso mudou minha vida completamente nesse ano de 2023. Agora, para 2024, eu recomendo para você, líder, ficar muito atento a isso. Bom, depois que você começou a trabalhar, a aprimorar a sua perceptividade, o próximo ponto é regular a sua dopamina. Nós vivemos a geração que tem maior acesso aos prazeres da história. E, você acha que é coincidência? A geração mais triste. Você vê um monte de gente depressiva, você vê os consultórios psiquiátricos lotados, você vê os antidepressivos sendo os medicamentos mais vendidos do mundo. Agora, você acha que isso é à toa? A dopamina, que é o que faz com que os seres humanos busquem o prazer, tomem ações. Hoje, quando você tem um hiperestímulo, e é isso que a tecnologia, que a internet oferece hoje, um hiperestímulo, então você tem os games que a pessoa está sentada no quarto dela e ela está dominando o mundo, ela está vencendo vários desafios, sentadinha na casa dela e o cérebro dela está experimentando os níveis máximos de dopamina, de desafio, de conquista, de vitória. A pornografia, você está no auge do seu nível dopaminérgico, porque quando você está vendo pornografia, você está atendendo a maior necessidade humana na sua cabeça, que é a necessidade da perpetuação da espécie. Então a recompensa é máxima. E essa vida de excesso de dopaminas, o próprio excesso de açúcar, etc. Essa vida de excessos acaba com a sua chance de ter sucesso na vida. Por quê? Porque esses hiperestímulos colocam o seu nível dopaminérgico no topo. Só que a vida comum, o nível de dopamina da vida comum, do trabalho realizado, das conquistas no seu trabalho, das vitórias, está aqui embaixo. De forma que quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para as coisas necessárias para a vida real, aquilo não tem nenhuma atratividade para você. Porque você tem um hiperestímulo de dopamina. O game pode te dar esse estímulo, a pornografia pode te dar isso, o açúcar pode te dar isso. Então você começa a perder o interesse, perder o tesão pelo seu trabalho. Essa geração, nós estamos vendo isso acontecer. É por isso que eu falo para vocês aqui, seguidores do meu canal, presta atenção nisso, seguidores do meu canal, eu vivo falando para vocês, não tem concorrência para vocês que aplicam o que eu estou falando aqui. Não tem concorrência. Hoje nós temos literalmente uma nação de bunda mole, uma geração, não são todos, hein? Não são todos. Exemplo, aqui na Skill Educação Corporativa, a maioria dos nossos profissionais são geração Z, que é essa nova geração, e são altamente produtivos, são altamente responsáveis, tá? Mas são minoria. A maioria hoje, infelizmente, vive esse hiperestímulo, o que os torna sem vontade de fazer a vida real acontecer. Sem vontade de ir lá, de ser útil para a família, sem vontade de crescer no trabalho, de ler mais do que as outras pessoas, de estudar mais do que as outras pessoas, de trabalhar mais do que elas. Ora, para que eu vou fazer tudo isso se eu tenho uma recompensa imediata aqui? Tá? É isso que o seu cérebro considera. Então fica uma batalha quase desleal para você ter sucesso quando você está hiperestimulado. Então a minha sugestão para você é que você faça um jejum de dopamina
a partir de agora, o que é que você vai fazer? Você vai suspender essas coisas que te dão hiperestímulo. Pega o seu PlayStation lá, joga isso aí fora, vende isso, não joga fora, vende esse negócio aí, entendeu? Para de ver pornografia, para com esse negócio, diminui esse negócio, vem para a vida real. E aí você vai para o próximo passo, que também vai te ajudar muito, que é fazer exercícios físicos. O exercício físico te dá um pequeno nível de sofrimento, mas que ao mesmo tempo aumenta uma série de neurotransmissores e você começa a experimentar felicidade, você começa a experimentar prazer. Então, se você analisar com muita calma sobre a dopamina, para fechar esse assunto e entrar no próximo passo, que é exercício físico, olha, você tem que perceber o seguinte, há um equilíbrio para você ser feliz. Excesso de prazer é a receita para a infelicidade, né? Mas também não é para criar uma vida só de sofrimento. Um pouco de sofrimento parece ser muito útil para você ter uma vida bem-sucedida. O exercício físico, então, que é o nosso próximo passo, ajuda muito com essa pequena dose de sofrimento. Bom, terceiro passo aqui, faça exercícios. Por que eu recomendo que você faça exercício? Quando você se exercita, além de você aumentar a sua capacidade de aprendizado, você pode fazer esse teste. Pela manhã, você acorda, faz uma boa corrida, então faz uma boa caminhada, depende do seu nível de preparo físico. Depois você vai fazer uma leitura, você vai assistir um curso, vai ver um vídeo como esse. Você vai perceber o quanto você aprende mais. Por quê? Porque o exercício físico oxigenou o seu cérebro, aumentou a sua capacidade de neuroplasticidade. Isso vai você aprender. Então, o exercício físico, além disso, ele traz para você uma coisinha chamada resiliência. Quando você está fazendo o seu exercício físico e começou a ficar incômodo, o que é que você faz quando o exercício começou a ficar incômodo? Você para? Não, você continua. Por que você continua? Porque é a partir daquele incômodo que você começou a gastar as calorias necessárias, condicionar os seus músculos. É a partir daí que vem a recompensa. Então isso te torna resiliente, porque no seu trabalho, se você acostumou no seu exercício físico, se você disse que eram 12 repetições e chegou na oitava, você quer parar e você foi até a 12ª, você começou a ter resiliência para chegar até o final. Você chega no seu trabalho, acontece a mesma coisa, a atividade fica difícil, fica chata, mas você disse que faria e vai até o final. É isso que líderes fazem. Eles definem as coisas que eles querem e vão até o final. Então esse é o ponto fundamental. Ou você começa a se exercitar, ou você está perdendo não só uma questão de saúde, mas uma questão de produtividade. A concorrência vai passar por cima. É isso que acontece. Bom, agora que eu falei sobre exercício físico, isso vai ajudar muito a você cumprir o passo 2, que é você regular a sua dopamina. O passo 4 é você, isso aqui vale para todo começo de ano, mas pro resto da vida, hein? É você ter metas claras e pagar o preço. A quantidade de pessoas que eu vejo que estão infelizes hoje, olha, é muita gente infeliz porque não sabe exatamente o que quer. Saber o que quer dá trabalho. Como coach de executivos aqui no Brasil e lá fora, grande parte do meu trabalho é ajudar as pessoas a terem clareza sobre o que elas querem. Às vezes, as pessoas não sabem exatamente o que elas querem. Por exemplo, ganhar mais dinheiro não é saber o que quer. Ter uma vida mais feliz não é saber o que quer. Você precisa definir metas claras. E definir meta clara, que eu estou falando aqui, não é na sua cabeça, é você ter uma lista de metas. Então, se você não fez isso ainda, eu recomendo fortemente que você faça isso. No meu curso, o Manual do Líder Iniciante, por exemplo, eu bato muito nessa tecla, que você faça uma lista de metas. Por que você tem que ter uma lista de metas? Porque quando você escreve as suas metas, canetona Bic, assim, ó, canetona Bic. Quando você escreve as suas metas, é uma forma de começar a materializar o que estava só na sua cabeça. Você começou a colocar aquilo no papel, você já deu o primeiro passo de materialização. Além disso, quando você escreve uma meta, aquilo parou de ser um sonho. O que é uma meta? É um sonho com data. Aquilo passou a ter uma data. Só que não é só definir meta. Se fosse só você chegar no final do ano, ou no começo do ano, como a gente está agora, primeiro vídeo do ano do canal esse aqui, hein? Aliás, se você está gostando desse vídeo aí, já deixa o seu like, né? Porque é isso que faz aqui o nosso canal continuar contribuindo com o máximo de pessoas no Brasil e lá fora. Então,
Não é só você chegar hoje aqui, definir a sua lista de metas, salvar aquilo em uma pastinha no seu computador ou guardar aquilo na sua gaveta e olhar no próximo final de ano torcendo, vamos ver se eu alcancei minhas metas, né? Não, esse é o primeiro passo e o mais fácil de todos, é o mínimo que você deve fazer. Porque entre uma meta e a realização dela, existe uma coisinha chamada ação. Líderes bem-sucedidos, aliás, isso tem a ver com o passo 6 de agressividade, líderes bem-sucedidos fazem aquilo que eles disseram que iam fazer. Então, você definiu a meta, você tem que definir qual é a rotina que vai te levar para aquela meta. Por exemplo, imagine que você definiu que você quer alcançar o índice de gordura corporal de 10%. Se você definiu isso, você vai conseguir isso sentado no seu sofá? Você vai conseguir isso no seu trabalho? Não. Onde é que você consegue diminuir o seu índice de gordura corporal? Na academia, na rua correndo, seja lá onde for, praticando esporte. Então você vai ter que pegar a sua agenda e colocar uma rotina para chegar naquela meta, não é? Olha, quantas vezes eu vou ter que ir na academia? Qual a alimentação necessária? E quanto tempo eu vou alocar na minha agenda para essa alimentação? Então, entre uma meta e a realização dela, você tem uma agenda bem definida e alocada. Então, quando eu falo de pagar o preço, é você pegar aquela ação mais importante para você, jogar aquilo naquela agenda e fazer aquilo que você sabe que vai te levar para aquela meta. Isso é rotina, isso é execução. Todo profissional bem-sucedido que eu conheço faz isso. Agora, os amadores não. Os amadores chegam no final de ano, dizem que vai ser tudo diferente. Olha, esse ano vai ser tudo diferente. Ano novo, vida nova. E ano novo, vida nova, coisa nenhuma. Tá? Segunda semana do ano já é ano novo, vida velha. Tá? Os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos destrutivos, os mesmos erros, a mesma preguiça, a mesma falta de objetividade. Isso perpetua a mediocridade de muitas pessoas, infelizmente. Bom, depois que você começou a ter meta clara, você começou a pagar o preço, você alocou aquilo na sua agenda, está fazendo aquilo que tem que ser feito. Aliás, todo mundo tem que ter uma agenda, não importa se você... Murilo, eu trabalho no chão de fábrica das 7 da manhã às 5 da tarde, então não preciso ter uma agenda porque eu não posso fazer nada lá, não posso nem pegar o meu celular. E daí? Se você tem uma vida, você tem que ter uma agenda. É na sua agenda que você vai alocar, olha, das 6 da manhã às 7 da manhã, eu vou bloquear esse tempo aqui para fazer uma boa leitura. Das 6 da tarde às 7 da noite, vou bloquear esse tempo aqui para passar um tempo de qualidade com a minha família. Que, aliás, esse é um passo importantíssimo, gerenciar o seu estresse. Né? Mas, voltando aqui, já falamos de 4 passos para você não se perder aí. Até agora falamos de aprimorar sua perceptividade, regular sua dopamina, fazer exercícios e ter metas claras e pagar o preço. Isso mudou a minha vida completamente e vai mudar a sua. Agora, 5º passo é melhorar o seu sono. Melhorar o seu sono, se você analisar hoje, cada vez mais especialistas estão se dedicando a entender o papel do sono no nosso sucesso. Então, o sono... tem algumas pesquisas que apontam que 80% dos brasileiros dormem mal. 80%. Então, provavelmente você dorme mal, tá? Provavelmente você que está vendo esse vídeo dorme mal. Então, eu vou te dar alguns conselhos que eu aprendi aqui em relação ao sono. Eu sou um profissional da geração Y. Então, a minha geração é aquela geração do hard work, que dormir você dorme no cemitério, que você tem mesmo que trabalhar, você tem que acordar de madrugada e dormir de madrugada e fazer o que tiver que ser feito. E você tem que trabalhar os finais de semana. Eu venho dessa geração. Inclusive, eu aprendi isso com o meu pai. Inclusive, se você analisar os filmes, as novelas da minha época que mostravam pessoas bem-sucedidas, era isso, era um empresário lá sentado no seu império, trabalhando até a noite, chegando de manhã, né? Muitas vezes varando à noite, algumas séries que mostravam lá os profissionais bem-sucedidos varavam à noite na empresa, né? E eu aprendi isso até que eu descobri que aquilo, em vez de me dar resultado, sabotava completamente o meu resultado. Porque cansado você não aprende as coisas, a sua memória fica ruim, sua qualidade de vida cai, o seu humor despenca, tudo fica ruim. Então, produtividade tem muito a ver com o sono. Vou te dar alguns conselhos rápidos aqui sobre o sono. Já recomendo para você começar a investigar como melhorar o seu sono. A primeira coisa que eu aprendi,
Eu gosto muito de café, você como brasileiro, você deve gostar também. Então, vou te dizer uma coisa, café, corte completamente, proíba na sua vida o café depois da 1 da tarde. O café leva em média 10 horas para sair do seu sangue, e aí fica 20% ainda, né? Mas imagina o seguinte, se você tomou café 1 da tarde, esse café vai ter, esse nível de cafeína vai ter baixado no seu sangue para você conseguir relaxar e dormir um sono profundo, um sono de qualidade, mais ou menos 11 da noite. Então, se você tomou café 3 da tarde, é 1 hora da manhã que você vai começar a ter sono. Isso vai prejudicar completamente o seu sono, você não vai ter um sono restaurador, não vai entrar em sono profundo, vai acordar cansado. E aí que muita gente começa a entrar em medicamentos, como Venvance, como Ritalina, para tentar aumentar a energia. Então, o sono é uma base que eu recomendo que você cuide muito bem daqui para frente na sua vida. O 6º passo é você ser inegociavelmente agressivo. O que é ser inegociavelmente agressivo? É você fazer o que você disse que faria. Ser agressivo quer dizer o seguinte, você identificou um problema, você vai lá e resolve aquele problema. Você não deixa aquilo para depois. Você não deixa o seu time esperando as coisas. Você não enrola os assuntos em você. As coisas chegam em você e você resolve. Ser agressivo é você exercitar a sua mente para ser proativa. Essa é, na minha opinião, a grande diferença entre profissionais bem-sucedidos e profissionais que fracassam. É você deixar a sua mente afiada para a ação. Isso é agressividade. Agressividade, para qualquer líder, para qualquer executivo, é você não depender de ordens. Um líder não depende de ordens. Um líder encontra os problemas e cria soluções antes de que alguém cobre ele. Então, na minha opinião, a agressividade é isso, é você ir para cima e fazer acontecer. Agora, o 7º passo, eu vou até pedir aqui para o meu editor colocar uma frase na tela para você. Liderança significa tornar os outros melhores como resultado da sua presença e garantir que o impacto perdure na sua ausência. Olha essa frase, cara. Isso é modelo de gestão. Então você tem uma tarefa aqui comigo a partir desse momento. Ó. Você vai sair com uma tarefa. Eu vou recomendar 2 livros para você sobre modelo de gestão. O primeiro livro é As 4 Disciplinas da Execução. O segundo livro é Avalie o que Importa. Um fala do método 4DX e um fala do método OKR de gestão. Leia esses livros. Pegue os conceitos daquilo e crie o seu próprio jeito de liderar a sua equipe baseado naqueles conceitos. Você não pode se engessar olhando para aqueles conceitos, mas você pode pegar o que funciona na sua vida, no seu trabalho, na sua profissão, na sua equipe e criar o seu próprio modelo de gestão. Um líder bem-sucedido tem o seu modelo de gestão construído. Você não consegue fazer isso sem entender o que é um modelo de gestão. Então, eu recomendo essas 2 leituras para você. Olha, se esse vídeo fez sentido, eu te convido a deixar o seu curtir, te convido a compartilhar, porque esse vídeo vai ajudar muita gente, vai ajudar muitas vidas a serem transformadas ainda em 2024. Então envie isso aí para os seus grupos de WhatsApp, para os contatos que você gosta, para os seus liderados, para os seus líderes e também te convido a deixar o seu comentário me sugerindo tópicos, títulos que eu posso usar para falar aqui no nosso canal. Combinado? Um forte abraço, um feliz ano novo e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!